bem? Vamos então continuar a nossa revisão aqui para o Enem, tá? Nessa reta final. Hoje eu vou propor a vocês a gente fazer aqui a resolução completa do simulado Revise Mais, certo? Eu vou colocar a questão aí no vídeo para vocês, na tela, dê uma olhadinha, pausa o vídeo, tenta resolver o problema, depois volta aqui para você conferir a solução, certo? E como eu falo sempre a vocês, pessoal, essa revisão totalmente grátis. E o só que eu peço a vocês é o quê? É que se esse vídeo lhe ajudou, se essa resolução fez você crescer nos seus estudos aí, então peço que você ajude o canal a crescer e consiga mais inscritos para esse canal. Valeu? Confere a questão aí. Bom, segundo disse anunciado aí, pessoal, vocês precisam calcular o valor aqui do sustenido, né, o jogo da velha, do asterisco e do arroba, tá bom? Bom, eu montei aqui a soma, né? No caso a soma que vai ser, a gente vai obter aqui no quadro. E nessa primeira parte aqui eu tenho que pensar assim, qual é o número que eu vou somar com 2 e que vai dar 9. Então, pessoal, só tem uma alternativa para o valor aqui do jogo da velha, né? Do sustenido, tá? Que é o 7. Então, por isso que ali apareceu 7 aqui, ó. Porque de fato, né? Se você fizer aqui, ó, 7 mais 2, 9. Tudo bem? Então, por isso, a primeira coisa que a fazer é que, nesse caso aqui, o sustenido, né, o jogo da velha, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 7, tá? O primeiro valor aqui vai ser 7. Essa foi fácil. Bom, depois você vai ter o seguinte, ó, vamos lá. Aí 7 mais 2, 9. Para que dê 1, o único valor aqui para esse arroba tem que ser o 3. Porque 8, né? 8 mais 3, 11. Então, por isso, para que ter 1, esse arroba aqui só pode ser igual a 3. Que aí você vai fazer 8 mais 3 é 11, tá? Então vamos aqui, segunda parte do problema. O valor do arroba aqui, ele vai ser igual a 3, tá? Então, 8 mais 3, 11. Vamos lá. Quando você faz 8 mais 3, 11, vai colocar esse 1 aqui e vai colocar 1 aqui em cima do 5. Perfeito? Bom, quer dizer que você tem 1 aqui, tem 5 aqui, aí 1 mais 5 dá 6 já. Se aqui termina em 0, é por isso que aqui tem 4. Vamos lá. 8 mais 3, 11, aí vai 1. Perfeito? Então você já tem 6 aqui, ó. 1 mais 5, 6. 6 mais quanto para terminar em 0? Pessoal, só pode ser 4. Por isso que o asterisco ali, ele vai ser igual a 4, tá? Então nesse caso, asterisco igual a 4, né? Então no caso você colocando 6 mais 4, 10. Aí vai subir 1 para cá. E aí por isso, 1 mais 1 você coloca 2 aqui. 2019. A questão pede que você coloque na ordem crescente dos números, né? Aí, pessoal, colocando na ordem crescente, conforme pediu o enunciado, o menor aqui é 3, na sequência vem depois o 4, e na sequência depois vem o 7. Por isso que a alternativa correta aí vai ser o quê? A letra C. Pessoal, então como vocês viram aí, a série A tem 20 episódios, a série B 24 episódios e a série C tem 18 episódios, tá? Montei aqui um esquema para vocês entenderem como é que vai funcionar a logística de como é que ela vai assistir esses filmes, essas temporadas aí, tá? Essas séries aí, tá? Olha só, o esquema vai ser o seguinte, imagina que a série A tem 20 episódios, então nesse primeiro dia, né? Ela vai assistir um episódio da série A, um episódio da série B e um da série C. Vamos pensar assim. No outro dia, mais outro episódio da série A, outro da série B e outro da série C. No outro dia, mais um da série A, mais um da B e mais outro da C. E assim por diante. Sendo que a série A tem 20 episódios. Então vocês imaginem que ali no tempo, do total aqui você vai ter 20 elementos aqui nesse conjunto aqui, ó, tá? Então imagine vocês 20 elementos aqui, ó. Então isso aqui vai ser igual a 20. Então aqui ela fechou essa primeira temporada, com 20 episódios, isso falando da série A, tá? Então fechou aqui a primeira temporada. Série B, você vai ter o mesmo esquema, só que a série B são 24 episódios. Então quando chegar aqui no 24, então ela vai ter assistido aqui nesse caso, uma temporada da série B, no 24. E na série C são 18 episódios. Ela vai ter assistido então aqui, até esse ponto aqui, ó, vai ter assistido uma temporada da série C. Tá.
Depois fala aí que vai ter um certo dia X que ela vai ter coincidência nas três séries, tá? E para você observar essa coincidência, basta você calcular aqui o MMC, já que você vai de 20 em 20, ó. Vai ter mais 20 aqui, mais 20 na frente, vai ter mais 24 aqui na série B, vai ter mais 18 na série C, assim por diante, tá? Vai ter um momento que vai ter coincidência nos três, tá? Como é que eu calculo isso? Eu calculo fazendo aqui o MMC entre 20, 24 e 18, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Aqui por 2, isso dá 10, isso dá 12 e aqui fica 9, né? Aí por 2 de novo, aí 5, 6 e 9 aqui. Agora por 2 ainda, repete o 9, aqui fica 3, aqui fica 5, tá? Por 3 aí, pessoal, fica 3 aqui, fica 1 aqui, fica 5, né? Aí por 3 aqui dá 1, aqui repete 1 e aqui fica 5. E finalmente aqui por 5, ó, que vai dar 1 aqui, então coloca 1 em todos. Faz aqui o produto, tá? Ó. Então 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Vai dar quanto? 360, tá? Pessoal, então quer dizer o seguinte, ó, que em 360 dias vai ter coincidência das 3. Bom, então quer dizer, o que vai acontecer? O tempo vai correr aqui para as 3 e quando for 360 dias depois, você vai ter coincidência nas 3 séries, tá? Ora, como cada temporada, no caso da série A, são 20 dias, quantas temporadas ela assistiu da série A? Muito simples, né, pessoal? Basta você fazer isso daqui, ó. Da série A, basta você dividir 360 por quanto? Por 20 dias. Isso aqui será igual a quanto? A 18 temporadas da série A. Da mesma maneira, vamos lá, a série B, cada uma temporada tem 24 dias de duração. Então se você pegar aqui no caso da série B, o 360 e dividir por 24, 15 temporadas. Isso da série B, tá certo? E da série C, se você fizer a mesma coisa, ou seja, se você pegar aqui 360 dias e dividir por 18 dias, aí você vai ter então que da série C são o quê? São 20 temporadas, tá? Então C aqui você vai ter 20 temporadas da série C. É por isso, pessoal, que a alternativa correta nesse caso vai ser a letra D. Bom, vocês viram então foi anunciado aí o quê? Que a Copa, ela acontece a cada 4 anos, né? Todo mundo sabe disso. A Copa ocorre a cada 4 anos. A primeira Copa foi em 1930, tá? Bom, se você seguisse essa sequência lógica aqui de a cada 4 anos, a segunda seria em 34, depois teríamos em 38, depois 42, depois 46, depois 1950, né? Depois 54 e assim por diante. Só que aí o enunciado fala o seguinte pra gente, que de 1942 a 46 o evento foi suspenso conforme por conta da guerra, né? Então, em 42 e em 46 você vai eliminar, porque nesses anos aqui não tivemos Copa, tá? Então esses anos aqui você elimina sem Copa nesses 2 anos que estão aqui. Em 2022, a Copa vai ser no Catar, tá? Então, como você vai perceber aqui, os anos que cai a Copa do Mundo, né, eles formam uma PA de razão 4, né? Você sabe que a Copa do Mundo vai ocorrer a cada 4 anos. Então, por isso aqui, que eu estou somando aqui mais 4, esse 4 vai ser a razão da PA. Bom, se você montar aqui o esquema, isso aqui vai ser o A1, isso aqui é o A2 e aqui vai ser o AN, né? O enésimo termo da PA. Bom, você sabe que AN é igual a A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão R, que é o termo geral da PA, tá? Substituindo aqui, os valores teríamos o seguinte, ó, AN você vai colocar 2022 igual o A1, primeiro termo da PA, 1930, mais N menos 1 multiplicado pela razão, N menos 1 vezes R, que no caso a razão é 4. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, 2022
menos 1930 será igual a quanto? Aí esse 4 você vai multiplicar por n, depois 4 vezes 1 aqui, tá? Isso vai dar 4n menos 4. Bom, isso aqui vai dar 92, né? 92 aqui. Esse menos 4 pode passar para o lado de cá, mais 4, igual a 4n, tá? 92 mais 4, 96, então fica assim, 4n igual a 96, certo? Logo, o valor de n vai ser 24, né? Então, n 24. Ou seja, pessoal, eram para ser 24 copas, tá bom? Era para ser 24 copas. No entanto, lembra que no início do problema eu falei a vocês que 2 anos aqui, ó, estão sem copa. Portanto, se você fizer aqui 24 menos 2, aí você vai ter então o quê? Que ao todo serão 22 copas até 2022, tá? Então 24 menos 2 copas, ou seja, 22. Galera, além de fazer essa questão aqui, você pode resolver de um modo alternativo, que seria fazendo o seguinte. Do 1930 até o 2022, você vai subtrair aqui, primeiramente, os dois, tá? Então, 2022 menos 1930, 92 anos, tá? Você vai fazer isso daqui. Depois você vai pegar o 92 anos, vai dividir por 4, né? A Copa ocorre a cada 4 anos, tá? E isso vai dar o quê? Isso vai dar 23. Só que você precisa adicionar mais um. E quando você faz a diferença aqui, você vai excluir um dos anos, tá? Vocês imaginem a seguinte situação. Imagine, por exemplo, vamos pegar aqui 5 elementos. Do dia 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, aqui tem 5 números. Mas se você pegar esse extremo e esse extremo aqui, simplesmente subtrair 5 menos 1, isso dá 4. Mas se você contar, não são 4 elementos que tem aqui. Você tem quantos elementos aqui? Você tem 5. Para corrigir esse erro, você faz o quê? Você pega o 4 aqui, mais 1. E aí você vai ter 5. De fato, são 5 números que aparecem aqui. Tudo bem? A mesma coisa eu fiz aqui. Então, 23 mais 1, ou seja, 24 copas. Então, você acaba perdendo uma. Mas lembre que 2 copas ficaram sem ter, né? Então, você vai fazer o quê? Vai fazer 24 menos 2, ou seja, 22 copas. E por isso que a alternativa correta é realmente a letra C. Pessoal, conforme anunciado aí, vamos admitir aqui que x seja o número de cestas, tá? E essa quantidade de cestas está falando aí que é a maior quantidade possível. E como a quantidade de alimentos aqui, você vai ter lá 528, 240 e 2016, então isso significa dizer que esse x aqui, para que essa quantidade dê exata, tem que ser um divisor comum do 528, do 240 e do 2016. Bom, assim você pode afirmar o quê? Se x é um divisor comum do 528, do 240 e do 2016, e é o maior possível, você então pode afirmar que x ele é igual ao máximo divisor comum entre o 528, o 240 e o 2016. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês um método interessante, alternativo para você calcular MDC. Foi o que eu fiz. Eu fatorei aqui os 3 números, tá? Fatorei o 528, deu 2 à quarta, vezes 3, vezes 11. Fatorei de forma separada 240, 2 à quarta, 3 e 5. E também fatorei o 2016, 2 à quinta, 3 quadrado e 7. O método é esse aqui. Depois que você fatora, o MDC ele vai ser igual a quanto? Você vai olhar aqui para os números, vai perceber que os fatores comuns são quais? Poderia ser o 11 o fator comum? Não, porque o 11 só aparece aqui no 528. Poderia ser o 5? Também não, nem o 7. Observe que o 7 só aparece aqui no 2016. Logo, os únicos que são fatores comuns são quais? O 2, que aparece em todos, você escreve aqui então o 2, aí vezes, aí vai colocar o 3 agora, tá? Que aparece aqui. Só que aí eu tenho que escrever o seguinte, além de observar os fatores comuns, eu tenho que pegar aqueles que têm o menor expoente, pessoal, ó. Então, no caso aqui, por exemplo, você tem 2 à quarta aqui também, e aqui tem 2 à quinta. Qual é o menor expoente? Bom, o menor expoente é 4. Então, você vai colocar 4 aqui, ó.
Vai ficar 2 à quarta, tá? E eu tenho aqui 3 elevado a 1 aqui e 3 ao quadrado, tá? Qual expoente você pega? Vai pegar esse aqui que tem o menor expoente, ou seja, 3 elevado a 1. Por isso que nesse caso aí, o máximo divisor comum feito por esse método, tá? Vai ser igual a quanto? 16 aqui multiplicado por 3, ou seja, 48. Então 48 é o maior número possível de cestas. Bom, então para calcular quantos quilos de arroz havia em cada cesta é muito simples. Lembra a quantidade de arroz nesse caso 2016. Como a quantidade aí você vai ter 48, né, a quantidade máxima de cestas, é só você fazer o quê? 2016 vai dividir por 48 e isso vai dar o quê? 42 quilos de arroz em cada cesta, tá bom? Então essa seria a resposta do problema. A alternativa correta então seria a letra D. Pessoal, pela tabelinha ainda você vai ver então o que? Que em Moscou, né, quando você olha só para Moscou, a resposta vai ser muito simples, né? Basta que você faça quanto? Faça 6, né? Porque no caso aí são 6 partidas na cidade de Moscou, naquele público que tem 78.011, então 6 vezes 78.011. Depois tu vai somar esse resultado com quanto? Com as 5, né, 5 partidas no estádio que tenha 44.190, tá? Então 5 partidas naquele estádio que tem o quê? 44.190. Então é uma questão muito simples. E a resposta correta vai ser quanto? Vai ser 689.016. Portanto, nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra C. Pessoal, a família teve um consumo aí de 90 metros cúbicos, tá? De acordo com a tabela, você vai ter isso aqui, de 0 a 7, ou seja, vai gastar 3,50 por cada metro cúbico, segundo o problema, tá? De 7 a 23, vai gastar R$ 4,55 por metro cúbico. Do 23 ao 83, vai gastar R$ 5,50 por cada metro cúbico. E acima disso, né, acima do 83, vai pagar R$ 6,20. É que você vai perceber. Bom, se a pessoa, a família, né, teve um consumo de 90 metros cúbicos, isso quer dizer então o seguinte, vamos pensar assim, pelos 7 primeiros, ela vai gastar 3,50, certo? Então, pelos 7 primeiros, então 7 vezes 3,50 seria a primeira parte. Depois, ó, do 7 até o 23, você vai ter aqui 16 metros cúbicos. Então, pelos 16 dessa faixa aí, ela vai gastar quanto? 4,55. Bom, do 23 ao 83, você vai ter aqui 60 metros cúbicos. Então, nessa faixa aqui, vai ter aqui 60 multiplicado por quanto? Por 5,50. E aí, dá uma olhada, pessoal. Ó, quando você faz 7 mais 16, dá o que? Dá 23, né? 23 com 60... você chega no 83. Como ela teve um consumo de 90, então sobram 7 metros cúbicos. E em cima desse 7 aqui, vai ser cobrado o quê? Isso é cobrado 6,20, tá? Então aqui vezes 6,20. Fazendo esse produto aqui, tá? Essas multiplicações e depois somando, aí você vai ter o gasto da família. E em reais foi quanto? R$ 470,70. Bom, são 3 tubos a serem colocados. Para você posicionar, por exemplo, aqui o primeiro tubo, você vai ter 5 possibilidades. Colocou o primeiro tubo em um dos 5 lugares, tá? Então significa dizer que para o segundo tubo você só vai ter 4 possibilidades. E no próximo você só vai ter 3 possibilidades. Então nós teríamos aqui um total de quanto? De 60 possibilidades, maneiras diferentes, né, de você colocar esses 3 tubos. Bom, como isso aqui seria então o total de maneiras, aí só que o problema fala que o tubo A ele não pode ocupar as extremidades. E nas extremidades, ou você coloca A no começo ou você coloca A no fim. Então, para você posicionar aqui o tubo A, inicialmente nas extremidades, se você pensar nisso, são 2 possibilidades do tubo A ficar nas extremidades, certo? Vai restar então 4
possibilidades para o segundo tubo, tá? Ele vai ter que ocupar uma das dos quatro lugares, e 3 possibilidades para o outro tubo. Total, você vai ter no caso aqui o que? 24 maneiras de você colocar o tubo A em uma das duas extremidades, que é o que eu não quero no problema. Então, para você responder à questão, basta você pegar o total de maneiras de colocar os 3 tubos aí, que é 60, e excluir a quantidade de maneiras do tubo A ocupar uma das duas extremidades. Certo? Menos 24. Então, 60 menos 24, você vai ter igual a quanto aqui? Vai ter igual a 36 possibilidades. Bom, vocês viram aí no enunciado, pessoal, que são 8 mulheres disponíveis, tá? Então, vou botar aqui 8 mulheres disponíveis e são 6 homens, tá? Então, 8 mulheres e 6 homens. Segundo ainda o enunciado, desses 6 homens aqui, vai ser feita a comissão com quantos? Com 2, tá? Você vai escolher dos 6, vai escolher 2 aqui. De quantas formas você pode escolher 2 elementos dentre 6? Se não importa a ordem, que dos 6 vai escolher 2. Ou seja, combinação dos 6 elementos tomados 2 a 2. Já as mulheres, vai escolher 3, tá? Então são 3 mulheres dentre 8 possíveis. Logo, também não importa a ordem, não discriminou cargos nem nada, tá? Então é uma combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Bora fazer o cálculo aqui da combinação, vamos lembrar como é que você faz. A combinação de n elementos tomados P a P é igual a quanto? É igual ao fatorial do n, fatorial do P, depois você faz n menos P fatorial. O cálculo então aqui é o seguinte, por exemplo, combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Como é que você faz? Fatorial do 6, fatorial do 2, depois eu faço 6 menos 2, 4 fatorial. Desenvolve aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O 2 você faz 2 vezes 1. E o 4 você vai repetir aqui, ó. 4 fatorial. Cancela o 4 fatorial em cima e embaixo. Então a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2 dá 6 vezes 5, 30. 30 por 2 é 15. Então resolvendo, essa aqui vai dar 15. Essa aqui vai dar 56. Ou seja, pessoal, para cada uma das 15 duplas que você vai ter de homens, você vai ter 56 trios de mulheres. Logo, você vai usar o PFC e vai fazer o produto. Isso vai acabar dando 840 maneiras diferentes, que é a resposta do problema. Bom, então pelo enunciado, pessoal, para achar a idade aí, você vai fazer 2018 menos quanto? 1922, tá? Então, menos 1922. E isso vai dar o quê? 96 anos. Esse 96 agora eu vou fatorar. 96, vamos fatorar aqui, ó. Então, aqui por 2, isso dá quanto? 48, né? Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6, né? Por 2, 3 e por 3 fica 1. Ou seja, o 96 ele será igual a 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado à quinta, vezes quanto? 3 elevado a 1. Bom, então tem aí o que? O expoente 5 para o fator 2 e expoente 1 para o fator 3. Legal? Por isso então que a resposta correta de fato é a letra C, expoente 5 para o fator 2. Bom, segundo o texto aí fala que a Elisa, ela recebeu isso aqui, ó, 0,2777 da herança. Pessoal, isso aqui é uma dízima periódica, tá? E aí tem um macete para vocês resolverem essa dízima de forma bem fácil. Tem que transformar isso aqui em fração, tá? Esse número que está aparecendo, repetindo aqui várias vezes, você vai chamar de período. Então, vamos fazer assim, vai ser uma fração. Como o período só tem um algarismo, que é o 7, tu vai escrever um 9. Aqui, ó, 9. E como esse 2 é a chamada parte não periódica, e só tem um algarismo, vai colocar um 0 logo após o 9. É assim a regra, tá?
Para o período, 9. Para a parte não periódica, 0. Como aqui só tem um algarismo, que é o 7, 9. Como aqui só tem um algarismo, que é o 2, 0. E aí vem o macete, guarda essa frase, ó. Tudo com período menos tudo sem período. Ou seja, o que seria tudo com período? Seria esse número aqui, ó, 27. Você vai colocar 0,27, né? 27, tá? Esquece a vírgula. Então, tudo com período seria 27. Então, 27, aí menos tudo sem período. O que seria o 27 sem o período? Seria o 2. Imagine esse número sem o 7. Vai aparecer quanto aqui? Vai aparecer o 2. Por isso que você vai ter 27 menos 2, ou seja, 25. Aí 25 sobre 90. É a fração que dá origem a essa dízima periódica aqui, tá? Podemos ainda simplificar isso aqui por 5, ó. Aqui por 5 dá quanto? Vai ficar 5, tá? Vou precisar disso aqui. E aqui por 5 vai dar 18, tá bom? Então aqui você vai ter 5 por 18, tá? Que seria a fração aqui da Elisa, né? A fração da herança, então 5 sobre 18. Então o segundo passo aqui ficou assim, pessoal. Ó. Elisa, 5 sobre 18 de H. Daniela, R$ 1.200. E Lavínia, no caso, 7 sobre 18 de H. Então, pessoal, eu posso falar que H, nesse caso, vai ser a soma dessas três partes aqui, né? Ou seja, 5, 18H, 5H por 18, mais, vou logo pegar aqui Lavínia, tá? 7H sobre 18, mais a quantia de Daniela, ou seja, 1.200. Antes de fazer qualquer tipo de operação aqui, eu vou logo fazer o seguinte, eu tenho que somar aqui duas frações que têm o mesmo denominador. Então você vai ter que H será igual a quanto? 5 mais 7 aqui, 12, né? 12H sobre 18 mais 1.200. Simplificando aqui, ó, o H e o 18, por 6, isso dá 2 e isso dá 3. Tá? Então você vai ter aqui que H será igual a 2H sobre 3 mais 1.200. Agora eu vou multiplicar todos os elementos aqui por 3, tá? Então fica assim, ó, 3 vezes H será igual a 3 vezes 2H sobre 3 mais 3 vezes 1.200. Pronto. Para que fazer isso, pessoal? Para eliminar a fração, essa fração aqui, ó. Vai cancelar esse com esse aqui, ó. Agora eu tenho 3H, eu vou repetir aqui, ó. 3H. Esse 2H que está positivo vem negativo, né? Menos 2H igual a quanto? Igual a 3 multiplicado por 1.200, que é quanto aqui? 3.600. Bom, subtraindo aqui, então a herança nesse caso é quanto? R$3.600. Bom, então a Elisa aí, pessoal, ela recebeu quanto então? Ela recebeu 5 sobre 18 vezes 3.600. Fazendo aqui as contas, é melhor você dividir logo aqui o 18 por 3.600, né? E isso vai dar quanto? Isso vai dar 200, certo? Então dividiu aqui, vai dar 200, quer dizer, 5 multiplicado por 200, ela recebeu R$1.000. Considerando que X é o preço do computador, e o enunciado fala que ela possui 70% desse valor. Ou seja, pessoal, ela possui quanto? Ela possui 0,7 vezes X. É o preço que ela possui do computador, da quantia referente ao computador. Bom, então no texto ainda fala, tá? Que mesmo recebendo esses R$1.000, ela percebeu que ainda falta quanto? Ainda falta R$200 para ela conseguir comprar o computador. Então o preço do computador, no caso aqui X, ele vai ser a soma de quem? Dos R$1.000 que ela tem, tá? Que ela recebeu de herança, dos 0,7, que é o que ela tem da quantidade do computador, com R$200 que ainda lhe faltam. Passando esse 0,7 aqui para o primeiro membro, aí você vai ter X menos 0,7x será igual a quanto? A 1.000 mais 200, ou seja, 1.200. Agora isso vai dar 0,3x será igual a 1.200, e aí você vai dividir 1.200 por 0,3. Então, dividindo aqui 1.200 por 0,3, isso vai dar R$4.000, que era o preço do computador. Bom, agora o texto pede que você calcule
a quantidade de divisores naturais do 4.000, né? Que é o preço do computador. Você vai fatorar o número, no caso aqui, ó, por 2, vai dar 2.000. Aí por 2 vai ter 1.000 aqui. Por 2, 500, né? Aí por 2, 250. Por 2 de novo, 125. Por 5 vai dar 25. Vai dar 5, né? E por 5 vai dar 1. Bom, depois de fatorar, você escreve o número 4.000 em formato fatorado, de potência, né? Ou seja, vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 apareceu 5 vezes, ou seja, 2 elevado à quinta vezes, e o 5 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3. Então, fica 5 elevado à terceira. Bom, nessa lei do expoente, você vai fazer o seguinte, ó. Esse n significa número, d significa divisores, aí você põe aqui o número que você quer fazer a quantidade de divisores, 4.000. Como aqui você tem dois fatores, né? O 2 e o 5, ó, vai colocar aqui 2 parênteses, digamos assim, tá? Em cada parêntese, escreva o número 1 somando, sempre, ó. 1 mais 1 mais. Sempre coloque o número 1 somando. Bom, aí você tem esses espaços em branco aqui para preencher. E aí, pessoal, é muito simples. Associa com o nome da lei. Lei do expoente, ou seja, você vai escrever os expoentes da fatoração. Então aqui, nessa interrogação aqui, você vai colocar esse 5 aqui. Então você vai colocar 5 aqui, tá bom? E nessa outra interrogação vai colocar esse 3 aqui, ó, que são os expoentes das potências aqui, tá bom? Por isso que o nome é lei do expoente. E aí é só fazer o cálculo, pessoal, ó. 1 mais 5 fica 6, 6 vezes 4, 20 e 24. A resposta aqui seria então 24 divisores de naturais. Bom, pessoal, então como vocês estão percebendo aí no enunciado, a questão está falando para a gente o seguinte, que a pesquisa apontou que 3,9% das pessoas entrevistadas praticou o trabalho voluntário. Bom, lembrando que 3,9% é o mesmo que 3,9 sobre 100, o que vai dar 0,039. Bom, como a quantidade de pessoas em milhões é igual a n, se você fizer 3,9% de n, que é o mesmo que você multiplicar 0,039 por n, isso vai acabar dando 6,5 milhões, que é a quantidade total de pessoas aqui nessa faixa etária, ok? Muito bem, agora dividindo esse 6,5 milhões por 0,039, você vai encontrar então o valor aproximadamente aí de 166,7 milhões. Por isso, então, a alternativa correta de fato é a letra E. Bom, conforme você vê no enunciado, brigadeiro, 32 unidades. O total será igual a aí 10, 25, o que mais? 32. Logo em seguida você vai somar com 17 e logo em seguida você vai somar com 20. Isso vai dar um total de 104. No enunciado pede que você calcule o quê? A fração do total de docinhos vendidos, ou seja, 32 aqui em cima do total, que é 104. Pessoal, simplificando isso aqui por 8, ó, por 8 e por 8 isso aqui vai dar 4, e por 8 isso aqui vai ser igual a 13. Então por isso que a resposta aí, nesse caso, é 4 sobre 13, tá bom? Moçada, como fala o problema aí, o que vai acontecer? Em 15 minutos ela gasta 135 litros, tá? Ela vai reduzir o tempo de cada banho para 9 minutos. Bom, se reduzir para 9 minutos, então quanto será que ela vai gastar de água em cada banho, tá? Então é só a gente resolver essa regrinha de 3. 15 vezes x igual a 9 multiplicado por quanto? Por 135, né? 9 vezes 135. Bom, aqui vai dar o seguinte, ó, 1.215 sobre, aí esse 15 que está multiplicando, ele passa dividindo, né? Ou seja, 81. Quer dizer, então, que agora, com os 9 minutos, ela vai gastar o quê? 81 litros. Isso vai dar, pessoal, uma economia diária de quanto? É só você subtrair, né? 135 menos 81.
Ou seja, ela vai economizar por dia quanto? 54 litros. Ok? E em cada dia, 54 litros. Em 30 dias, quanto vai ser a economia dela? Vai ser o quê? 54 multiplicado por 30. 1.620 litros. É o que ela vai economizar nos 30 dias. Como no enunciado pede que você converta isso em metros cúbicos, é só lembrar um detalhe, ó pessoal. 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Então, como um metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, basta você pegar 1.620 e fazer o quê? E dividir por 1.000. Por 1.000, o que vai acontecer então? A vírgula que está aqui, ó, depois do zero, vai deslocar para a esquerda 3 casas. Daí você vai ter 1,620 metros cúbicos. Primeiramente, aí podemos fazer o seguinte. Se ele comprar por quilo, o que vai acontecer? Lembrando que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Bom, então significa dizer o seguinte. Primeiramente, ele vai gastar R$46 para consumir 1.000 gramas. Quanto será que ele comeria se ele gastasse, por exemplo, os R$29,90 pela promoção, né, do buffet livre? Como é que seria isso daqui? Faremos aqui os cálculos, né? 46 vezes x será igual a 1.000 multiplicado por R$29,90. Isso vai dar o quê? 2.990. Vai dar 650 gramas. Ou seja, a partir de 650 gramas, é mais vantajoso ele optar pelo método de quê? De comer à vontade. Bom pessoal, então nessa questão aí, conforme vocês viram, o tempo total aí seria um período de 2 horas e meia, né? 2 horas e meia é exatamente a soma aqui, ó, das meia horas aqui, ó, que tem em cada parte aqui, né? Na primeira meia hora, na segunda meia hora, terceira meia hora, quarta meia hora, quinta meia hora. Aí o total aqui, de fato, você vai perceber que equivale ao quê? A 2 horas e meia, tá? Outro detalhe importante aí é que para que não haja aumento no valor da tarifa, a quantidade de carros tem que ser 50 carros. E aí o programa pede que você encontre esse X aqui, para que não haja esse acréscimo aí na tarifa. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a média aritmética aqui desses elementos, tá? Ou seja, 52 mais 47 mais 58 mais 50 mais X. Como são 5 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vamos dividir isso daqui por 5. Vamos admitir que isso aqui vai ser igual a 50. Essa soma aqui do 52 até o 50 vai dar 207, tá? Então você vai ter 207 mais x igual a quanto? Aí 5 vezes 50, que vai dar, ó, 250. Passando o 207 para outro membro, você vai ter 250 menos quanto? 207. E aí é por isso que o valor de x vai ser igual a 43. Nesse caso, a alternativa correta realmente é a letra C. Galera, é o seguinte, como vocês viram aí no enunciado, o que vai acontecer? O cilindro tem altura 20, tá? Aí vocês imaginem o cilindro planificado. Então, inicialmente você tinha lá o retângulo 20 por 27. O que vai acontecer? Vai ser colocada uma fita aqui adesiva. Essa fita vai ser colocada aqui na parte aqui do cilindro, tá? Na superfície lateral do cilindro. Só que essa fita aí, ela mede quanto? Ela tem uma altura 20 também, tá certo? Só que aí vai ter uma parte da fita que vai colar em cima da superfície lateral do cilindro, que é esse trechinho aqui, ó. Cada pedacinho desse aqui, a questão fala que vale 0,5 centímetros. Você vai colar essa parte aqui em cima da superfície lateral do cilindro, perfeito? Essa parte aqui, ó, que tem largura 0,5, e você vai colar também, vai colocar também, ó, essa parte aqui, também tem uma largura de 0,5 centímetros. Pronto. Olha, imagine então,
Como ela tinha aqui, como era uma fita que tinha 5 centímetros, você já gastou meio centímetro aqui, com mais meio centímetro aqui. No total, você gastou 1 centímetro. Como desse ponto para esse ponto aqui era para ser 5 centímetros, restou para a gente colocar o que aqui no meio? Aqui no meio você vai ter então 4 centímetros. Então esse 4 centímetros você vai acrescentar no retângulo que tem essa base igual a 27. Então o 4 vai ser associado aqui ao 27 centímetros. É por isso então que esse comprimento aqui, ele vai ter ao todo 31, que é 27 somado com 4. Aí o que vai acontecer? Você vai ter exatamente isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Seria isso daqui. Imagina aqui a folha, tá? A folha seria, no caso, a superfície lateral do cilindro. E aí o que eu tenho que ficar esperto? Aqui você tem 27 e até aqui, ó, esse trechinho aqui você tem quanto? 4. Aí 27 mais 4, 31. Você vai dobrar isso aqui e vai verificar o quê? Vai verificar que o círculo que vai ser formado aqui, ele é o mesmo que o círculo da base. Perfeito? Logo, então, o comprimento desse círculo, que é 2πr, é o comprimento da base. Como o comprimento da base é igual a 2 vezes π vezes o raio, aí você vai igualar isso aqui a 27 mais 4, 31. 31 centímetros. Lembrando que a enunciada aí é para fazer o π igual a 3,1. A questão coloca isso ainda, tá? O π é 3,1. Então vamos lá. 2 vezes 3,1 vezes R vai ser igual a 31. Resolvendo isso aqui, tu vai encontrar que R vai ser igual a 5 centímetros. E aí, pessoal, finalmente, lembra que para calcular o volume do cilindro, você faz como? Você vai fazer a área da base multiplicado pela altura. Tá? A área da base, como é que eu vou calcular a área da base? Lembra que a área da base é π vezes o raio ao quadrado. E o raio deu 5, né? Então vai ser π vezes 5 ao quadrado vezes a altura. A altura, no caso aqui, é 20 centímetros. Perfeito? 20 centímetros. Então o volume vai ser igual a quanto? π, que é 3,1, multiplicado por 25 vezes 20. Logo, o volume vai ser igual a 1.550 centímetros cúbicos. Esse é o volume da questão. Bom, pessoal, nessa questão aqui, nós temos uma caixa retangular, né, que seria esse aqui, é um prisma, né, quadrangular. Afirma que a base é uma base quadrada, então é importante você observar que esses 4 lados da base aqui são iguais e que a altura é igual a 22 centímetros e que o perímetro da base vale 28 centímetros. Pessoal, lembrar que o perímetro é o quê? A soma dos lados. Ora, esses 4 lados aqui são iguais. Então, como os 4 lados aqui são iguais, se a soma deles é igual a 28, então cada um deles só pode ser igual a 7, tá? Que aí 28 dividido por 4 dá 7. Então aqui vai ser 7 centímetros, aqui 7 também, aqui 7 e aqui 7 também. Perfeito? Então aqui você vai ter a base um quadrado. Como a questão pede para você descobrir o valor da área total desse prisma, então é só você pensar assim, ó. Vamos lá. A área total, ela vai ser dada da seguinte maneira. Eu vou primeiramente calcular a área da base. Vamos lá. Vou calcular aqui, ó, a área da base. E aí, olhando para a figura, eu estou percebendo que a base é um quadrado de área quanto? 7 vezes 7, ou seja, 49, tá? Então isso aqui vai dar quanto? Vai ficar 7 ao quadrado, que é 49 centímetros quadrados. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a área da base. Beleza. Agora dá também para a gente calcular a área lateral. A área lateral, ela vai ser igual a quanto? O que eu estou percebendo aqui? Nós temos 4 retângulos que têm as seguintes dimensões, 7 por 22, tá? Se você perceber aqui, ó, nós temos 4 retângulos como esse daqui, ó, que tem a base igual a 7 e a altura igual a 22. Então a área lateral vai ser a área desse retângulo, 7 por 22, quantas vezes? 4 vezes, tá? Então vai ser 4 vezes o 7 por 22. 616, tá? Centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Pronto. Se eu quero calcular a área total desse prisma aqui, aí é só lembrar disso aqui, pessoal. Nessa figura, a área total, ela vai ser formada pela soma da área da base 2 vezes, porque são 2 bases, mais a área lateral, tá? Então você vai colocar aqui, ó,
2 vezes a área da base, que é 2 vezes o 49, mais a área lateral, que é 616. No final você vai encontrar quanto? 714 centímetros quadrados. Bom, pessoal, então, segundo aí o enunciado, o que acontece aqui? Esse seria o desenho aqui do retângulo, né, equivalente ao jardim, que é essa área vermelha aqui, e o prédio do museu, que seria essa área que tem dimensões 12 por 30, tá? A questão fala ainda que a área do jardim é 184 metros quadrados. Bom, como é que eu vou utilizar isso daqui? Como é que você consegue calcular essa área do jardim, que seria essa área vermelha aqui, ó? Muito simples. Imagina você calcular a área total, toda. Esse retângulo aqui tem dimensões 30 mais x por 12 mais x, tá? Então, se você calcular a área total e excluir essa área que é 30 por 12, vai sobrar o que pra gente? A área do jardim, que é 184 metros quadrados. É o que eu vou fazer. Então, eu vou calcular aqui, ó, 30 mais x, que é a área do retângulo, né? Vezes aqui 12 mais x. Então, a 30 mais x vezes 12 mais x seria a área total. Aí eu vou excluir essa área do prédio do museu, ou seja, menos 30 vezes 12 aqui, ó. E isso vai resultar em que? Na área do jardim, tá? Então aqui, igualar isso aqui é 184. Agora é só a gente fazer aqui a multiplicação, ó. 30 multiplicado por 12, que vai dar 360. Depois 30 multiplicado por x, que vai dar o quê? Mais 30x. Depois x vezes 12, que vai dar mais 12x. E depois aqui, ó, x vezes x, que vai dar x ao quadrado, tá bom? Aí menos 360, menos 184, igual a zero. Veja que a gente vai observar o quê? Cancela esse com esse aqui. Organizando aqui, ó, x ao quadrado. Depois eu tenho 30 somado com 12, 42x, tá certo? E aqui nós temos aqui menos 184, igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau aqui, nós teremos as seguintes raízes. X' igual a 4, x dos linhas igual a menos 46. Como x é essa medida aqui, ó, desse retângulo, x não pode ser negativo, tá? Então, nesse caso, significa dizer que x será igual a 4. Bom, pessoal, conforme disse aí o enunciado, você vai ter aqui essa região, tá? 40 por 20. Aí no material, né, você vai ter esse triângulo aqui, tem dimensões 10 por 10, certo? Seria o que ele falou no texto aí, o triângulo da região cinza, né? Então essa região aqui 10 por 10, porque ele fala que é um triângulo retângulo, em que esse lado é 10. E o preto aí, esses dois que ficam no meio, a hipotenusa vale 12 raiz de 2, tá certo? Bom, primeira coisa para calcular a área branca, que seria essas três áreas aqui, ó, qual vai ser a ideia? Vou calcular a área total, calcular essas 4 áreas aqui, desses triângulos aqui, depois calcular essa área desses dois do meio e subtrair, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vou calcular aqui a área total, tá? Bom, a área total vai ser dada por 20 por 40, tá? Então 20 vezes 40, isso vai dar o quê? 800 centímetros quadrados. Essa é a área total. Em seguida, vamos fazer o seguinte. Como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles de cateto 10 e 10, se você pegar esse triângulo e juntar com esse aqui, você vai ter um quadrado de lado igual a 10. Então eu tenho aqui um quadrado de lado igual a 10, juntando esses dois, e eu tenho mais outro quadrado aqui de lado igual a 10 também, tá bom? Então aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10 também. Então você vai ter dois quadrados de lado 10, tá? Então aqui, no caso, eu vou chamar aqui de área. Nesse desenho que eu fiz aqui seria a área azul, tá? A área azul seria 2 quadrados de lado igual a 10. Ou seja, 10 ao quadrado dá 100, tá bom? Então fica 2 quadrados, lado igual a 10. 2 vezes 100, você vai ter o que aqui? 200 centímetros quadrados. Beleza. Nós temos também aqui esse triângulo, tá bom? Que tem a hipotenusa igual a 12 raiz de 2. Dá para você achar o cateto. Se você utilizar o teorema de Pitágoras, você consegue encontrar o x aqui. Vamos fazer isso, ó. Então, o terceiro passo
x ao quadrado mais x ao quadrado será igual a 12 raiz de 2 elevado ao quadrado, tá bom? Então você vai ter aqui 2x ao quadrado igual a, esse 2 aqui vai distribuir para o 12, vai dar 144, vezes esse 2 aqui também na raiz, a raiz vai ser cancelada. Vai ficar 2 aqui, ó. Aí eu posso cancelar o 2 de um lado e 2 do outro. Como x ao quadrado é igual a 144, tira a raiz, então x é igual a 12. Daria para ver que x era 12 sem fazer esse cálculo do item 3. É só observar que se aqui é 12 raiz de 2 e aqui é um triângulo retângulo, aqui tem que ser igual a 12. Beleza? Pronto. Então a área que eu vou chamar aqui de área preta, tá? Ela vai ser dada pela soma dessas duas áreas, desses dois triângulos aqui. Só que esses dois triângulos aqui, quando você junta os dois, formam um quadrado de lado x, ou seja, de lado 12. Então você vai ter, na verdade, 12 ao quadrado, já está pronto ali, 144 centímetros quadrados. Pessoal, então finalmente, como é que eu faço para encontrar a área branca? Então, para a gente calcular a área branca, basta a gente subtrair, né? Então, 800 menos 200 e menos 144. Portanto, essa área aqui, que é a área branca, 456 centímetros quadrados. Bom, conforme disse anunciado aí, galera, o que aconteceu aí? O triângulo ABC tem perímetro 6 centímetros, tá? Aqui o triângulo ABC, o perímetro dele é 6 centímetros. E queremos encontrar a área da região sombreada, que seria essa área aqui, certo? Pessoal, como o triângulo aqui é um triângulo equilátero, tá? É importantíssimo você ficar atento a isso. Então, o triângulo ABC vai ter que ter o quê? Os três lados iguais, certo? A gente poderia dizer o seguinte, que o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao CA, que vai ser igual a L. Ora, para o perímetro ser igual a 6, esse L só pode ser igual a 2, porque aí eu faço 3L igual a 6, e significa dizer que L será igual a 2 centímetros, vai ser o lado do triângulo. Olha só, no triângulo equilátero, essas duas circunferências aqui são concêntricas, então esse ponto aqui vai ser o ponto médio da base. Isso quer dizer que se o triângulo tem lado igual a 2, então o segmento BMB é igual a 1 e o segmento AM também vai ser igual a 1. Olha só, do ponto D até o ponto M, eu vou chamar isso aqui de Rzinho, que vai ser o raio da circunferência inscrita. E do ponto D até o ponto B, isso daqui, ó, eu vou chamar esse segmento aqui de Rzão, que é o raio da circunferência maior, que é da circunferência circunscrita. Aí eu estou percebendo o que nessa figura? Dá para você notar aqui um detalhe, ó, que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. E aí, se você utilizar o teorema de Pitágoras, vai constatar o seguinte, ó, que Rzão ao quadrado, ele é igual a Rzinho ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. Ou seja, pessoal, aqui eu consigo descobrir uma coisa, que Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado vai ser igual a 1. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado igual a 1. Ok. Agora, como eu quero descobrir o valor da área sombreada, que seria essa área vermelha aqui, tá? Então basta você fazer o quê? Essa área vai ser a área da coroa circular, né? Que é a área sombreada. Como é que eu vou calcular? Faço a área do círculo maior, que é π vezes Rzão ao quadrado, menos a do círculo menor, que é esse círculo do meio aqui, ó, que vai ser π vezes Rzinho elevado ao quadrado. Quando você coloca o π em evidência, o que vai acontecer? Vai ficar aqui dentro do parênteses a diferença entre Rzão ao quadrado e Rzinho ao quadrado. Só que essa diferença, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, ela vale quanto? Vale 1, que está aqui, ó. Então isso aqui é igual a 1. Portanto, pessoal, a área da figura sombreada nessa questão vai ser igual a π vezes 1. Ora, π vezes 1 é igual a π. Então a resposta vai ser o quê? Π centímetros quadrados. Pessoal, então é o seguinte, nesse final então dessa aula, essa revisão aí, torço muito por vocês, tá? Quero que vocês arrebentem aí nessa prova do Enem. E como eu peço a vocês, tá? Fiz essa revisão gratuita para vocês. Se vocês acham, né, que de alguma forma essas aulas lhe ajudaram,
foi bom para você, aprendeu alguma coisa. Então, eu só peço que você compartilhe esse vídeo nos grupos da família, que você consiga mais inscritos para o canal. Essa é a sua dívida, tá? O preço que você vai pagar por essas aulas aqui é você conseguir inscritos, conseguir divulgar, para principalmente ajudar aquela galera que não teve condições de pagar um cursinho, mas que tem aí toda essa revisão grátis aí, tudo bem? Quer mais revisão? Tem aí na playlist mais revisões, tem outras aulas, você pode conferir e ajude o pessoal, ok galera? Valeu, boa prova, arrebentem!